Olá pessoal, Paulo Matos, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, a gente podendo abordar esse tema, né, de mundos transitórios, que é um tema que traz para a gente uma exemplificação da misericórdia divina, e a gente vai entender por quê. Então, em primeiro lugar, queria convidar todos a fazermos uma prece, uma oração, para elevarmos o nosso pensamento a Deus e para que cada um de nós possa ter a melhor inspiração para o seu dia, para os estudos, né, para o que nós vamos aprender aqui hoje. Deus, Pai de amor, de infinita bondade, Jesus, Mestre amigo, amigos espirituais, obrigado por esta oportunidade bendita de um estudo aprofundado acerca da doutrina espírita, que nos traz tanto esclarecimento sobre quem nós somos, de onde estamos vindo, para onde estamos indo. Que cada um que puder assistir esse estudo possa ser tocado no seu íntimo as melhores reflexões e que possamos, através deste aprendizado, nos abrirmos ainda mais para a compreensão da bondade, do amor de Deus para com todas as suas criaturas. Que possamos renovar as nossas esperanças, que possamos renovar as nossas consolações acerca da vida futura, acerca do que nos espera na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Senhor, pedimos que durante esse estudo todos possamos vibrar em paz e harmonia para os irmãos mais necessitados, seja eles que estejam nas ruas, nos asilos, orfanatos, presídios ou até mesmo na solidão dos seus lares, que onde estiver um irmão nosso em dor e sofrimento, que ali tu possa se fazer presente, consolando cada um dos corações. Muito obrigado, Senhor, que possa ser um ótimo estudo para todos nós, graças a Deus. Muito bem. Todos apostos, com seus livros espíritos na mão? Então vamos lá. Esse tema, ele está no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ela trata da vida espiritual, ou da vida espírita, né? No sentido da vida do espírito. Então ele fala sobre os espíritos errantes, né? Que se encontram na erraticidade, que foi o estudo anterior. Ele trata dos mundos transitórios, que é o nosso estudo de hoje. Fala sobre percepções e sensações e sofrimento dos espíritos. Fala sobre escolha de provas, relações de além-túmulo, relações de simpatia e antipatia entre espíritos. Fala sobre a questão das metades eternas, né? Sobre, será que existe uma alma gêmea, né? A gente vai achar a explicação nesse capítulo. Lembrança da existência corporal e a questão de funerais. Então, é um capítulo muito interessante para a gente desenvolver o nosso conhecimento acerca da vida do espírito, da vida espiritual, né? E o tema de hoje é sobre mundos transitórios. No estudo passado, já foi discutido, já foi falado sobre os espíritos que estão no intervalo das suas encarnações. Por isso se chamam espíritos errantes, né? Espíritos que estão na erraticidade. Então, esses espíritos que estão entre as suas encarnações, o que acontece com eles, né? Para onde que eles vão, onde é que eles ficam? Então, nós já sabemos que existem, né, diversas habitações no mundo espiritual, existem diversas moradas, né, na casa do nosso Pai, como Jesus já falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, com certeza, nenhum espírito vai estar abandonado à sua própria sorte, né? Sem um destino claro para onde estar, onde ir. Então, não precisam ficar preocupados com isso. E esse capítulo aqui, essas questões aqui que tratam dos mundos transitórios, é uma questão assim simples, né? São questões simples, de fácil entendimento, mas assim, a mim tocou meu coração para exemplificar o tamanho da misericórdia divina sobre nós, né? O quanto que a misericórdia divina nos consola, nos ampara, nos apoia, nos acolhe, nos protege, nos encaminha, né? Então, realmente são questões que trazem muita lucidez, né, sobre esse tema. Então, vamos lá, vamos à primeira questão. 234. Kardec pergunta: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Porque lá, quando ele trata de espíritos errantes, explicando o que é, esse tema vem à tona, né? Então, Kardec já tinha escutado uma resposta dos espíritos acerca desse tema, então ele pergunta, né? Se há de fato, como já foi dito, esses mundos, esses pontos de repouso, né, que ele chamou aqui. E os espíritos são bem taxativos ao falar que sim.
que há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Então, assim, nós temos a identidade aqui de mundos endereçados aos espíritos que se encontram nessa erraticidade, né? É, e ele continua perguntando aqui: mundos que se lhe podem servir de habitação temporária, né? Desculpa, perguntando, responde, né? Uma espécie de habitação temporária, uma espécie de bivac, né? Bivac são aquelas barracas, né? Um acampamento, uma cobertura que a gente faz quando a gente está numa trilha, numa caminhada, né? Que a gente não vai ficar muito tempo ali. Se você vai ficar muito tempo, você faz uma barraca, você monta um abrigo, né? Mas se é uma coisa temporária, é um bivac, tá? Então ele coloca aqui, ó, de campos onde descansem de uma demasiado longo período na erraticidade, né? Aqui deixa eu ver no livro dos Espíritos aqui, que ele coloca o seguinte: de campos onde descansem de uma demasiada longa estadia na erraticidade, né? Acho que no livro dos Espíritos meu também está aqui assim. Estado esse sempre um tanto penoso. Então, toda vez que o espírito ele está na erraticidade, vai ser uma situação penosa para ele, né? Vai ser uma situação onde ele vai precisar se desenvolver, onde ele vai precisar, digamos, descansar, né? Enquanto está na erraticidade. Então, é importante que ele tenha um espaço, um local, um abrigo, né? Algo onde ele possa ficar bem, onde ele possa se sentir estruturado, né? Apoiado de alguma maneira. E os espíritos continuam aqui com a resposta, né? São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, aqui ele confirma uma informação muito interessante, que assim, todos nós vamos habitar, né, no plano espiritual, locais, lugares, de acordo com o nosso processo evolutivo, né, de acordo com quem nós somos. Então, assim, ninguém vira espírito de luz quando desencarna e ninguém vira um espírito cheio de ódio quando desencarna. Nós apenas reforçamos aquilo que nós já trazemos dentro de nós, que nós realmente somos, porque nós perdemos a máscara do corpo físico, que muitas vezes disfarça quem nós realmente somos. Então, quando chega no plano espiritual, a gente tem, né, a gente se dá conta dessa aparência, dessa necessidade. Então, o que a espiritualidade fala para a gente é que sim, existem mundos destinados a esses espíritos que desencarnam da Terra e precisam de um período de acomodação, um período de repouso, um período de descanso, né? E o mais interessante que a gente vai ver na frente é que tipo de mundo, que tipo de planeta é esse que serve de abrigo, né? Então vamos para a próxima questão, que é uma sub-pergunta, né, da 234. Kardec perguntou: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo livremente? Ou seja, eles são levados para lá, é uma espécie de um presídio, ou eles podem sair a hora que quiser? E os espíritos falam que sim, que os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a hora que quiser, a fim de ir para onde deve ir, para onde é o seu destino final. Então eu achei interessantíssimo isso, né? Porque a gente aprende que o espírito se movimenta com a velocidade do pensamento. Então, teoricamente, ele pode sair de um lugar para o outro sem necessidade de caminhar, trilhar, esperar, né? Mas é interessante que o que é importante para esse espírito é, entre uma necessidade reencarnatória e outra necessidade reencarnatória em planetas diferentes, ele tem aí um mundo, né, transitório, onde ele pode recuperar aí, digamos, as suas energias para poder seguir adiante, né? E ele coloca aqui, ó, figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhe refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Então, assim, quem já tem um pouco mais de estudo da doutrina, né, já ouviu falar ali dos exilados de Capela, por exemplo. Então, assim, é muito interessante imaginar que esses espíritos, quando foram talvez trazidos para a Terra, tenham passado, né, por um mundo transitório, por um descanso daquelas encarnações que vinham tendo no planeta de onde eles vieram, né? Então, aqui a gente já começa a ver, né, a misericórdia divina muito presente, ela nos provocando a reflexão de que mesmo estando desencarnados, nós seremos amparados sempre, né, de alguma forma, mesmo que estejamos em deslocamento para uma nova necessidade reencarnatória. E aí, seguindo aqui na nossa questão, nós temos a 235,
que enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem e os espíritos trazem a seguinte resposta: certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então aqui a gente tem uma, muitas camadas aqui, como se fala, né, de entendimento. Então, primeiro, o espírito está num processo evolutivo num planeta. Aí ele desencarna e precisa ir para um outro planeta para dar continuidade ao seu progresso. Ele passa por um mundo transitório. Esse mundo transitório, além de ser um lugar onde ele vai recarregar as energias, também é um lugar de aprendizado, de estudo. E nesse lugar de aprendizado, de estudo, de refazimento, ele também tem a chance de progredir espiritualmente. Olha que interessante, né? A gente entende que quando o espírito reencarna na Terra, ele precisa dessa encarnação material para que ele possa ter o impulsionamento necessário através das necessidades da matéria para que ele possa se mover. Imagina, se eu não preciso me alimentar, se eu não preciso comer, se eu não preciso manter uma vida, se eu não preciso educar filhos, imagina, né? Como vai ser o meu impulsionamento ao progresso? Não vai ter. É, enquanto a gente não for mais evoluído e entender que o trabalho é uma necessidade nossa, que o progresso é uma necessidade nossa constante, a gente vai ficar acomodado. Mesmo com as necessidades da matéria, muitas vezes a gente já se acomoda, imagina se não tivesse. Então a reencarnação no corpo físico, na matéria, ela é uma forma de nos impulsionar para uma outra realidade, né? Uma realidade de necessidades. E conforme a gente trabalha pela matéria, obtém os recursos, a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, a gente vai percebendo a importância desse movimento, a importância dessas ações. E aí a hora que a gente aprender que a gente pode se mover, né, sem precisar estar na matéria, nós certamente já estamos muito mais evoluídos, com a necessidade de corpos muito menos densos, né, e talvez já sem a necessidade de reencarnar em corpos materiais. Isso é lá para frente, né, lá nos mundos mais evoluídos. Então, a gente entende que eu, quando perco o corpo físico, eu vou habitar um lugar né, no plano astral. Esses lugares, eles estão circunspectos, né, a planetas, né, a locais de habitação, assim como o nosso, mas não necessariamente com as características do nosso. Isso é um ponto muito importante que a gente vai ver daqui a pouco mais na frente. Esses espíritos desencarnam da Terra, passam por esses mundos transitórios. Nesses mundos transitórios, eles têm a escola, têm a oportunidade de aprendizado, desenvolvimento, de crescimento, refazimento, para que eles então possam ir para um novo planeta que atenda às suas necessidades, esteja mais de acordo com aquilo que eles esperam. Ok? Muito bem. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, a condição deles é meramente temporária. E aí vem uma questão: o que é temporário para a gente, o que é temporário para os espíritos, né? Se a gente pensar que a Terra tem 4,5 estimado, né? 4,5 bilhões de anos, né? E que a vida só existe há alguns milhões de anos na Terra, ele passou alguns bilhões de anos sem a vida material como a gente conhece. Mas não necessariamente que não tenha tido vida espiritual aqui no planeta, né? Então, quando a gente pensa que os planetas transitórios, os mundos transitórios, eles têm uma natureza especial, né, de acolher espíritos que estão em transição para outros planetas, a gente imagina que eles são perpetuamente transitórios ou não. E os espíritos falam que não, né, que é uma condição temporária. Então, assim como o espírito que vai até lá, que está também numa condição temporária, né, de forma transitória, de trânsito, né, de um lugar para outro, esse planeta também em algum momento vai deixar de ser um planeta que possa facilitar, né, ser considerado como um mundo transitório, porque o planeta também vai evoluir, também vai progredir. E nada impede que depois que haja vida material, por exemplo, como nós a conhecemos aqui,
né? Você imagina, milhões e milhões de anos atrás tinham dinossauros, né? Então, nada impede que daqui a 10, 20, 30 milhões de anos já não tenha mais a vida na Terra como a gente conhece, por questões naturais, né? De efeito do Sol, aumento de temperatura, condições, né? Que mudem, né? A condição de vida na Terra. E, lógico, a necessidade do planeta que vai evoluindo e progredindo, né? Então, na pergunta 236, Kardec faz subperguntas, né? Então, a primeira é o seguinte: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, ou seja, são mundos que têm, né, como a gente, por exemplo, a Terra. A Terra seria um mundo transitório, e os espíritos falam que não, ou seja, a Terra não é um mundo transitório. A Terra é um planeta onde a gente vem para cá para progredir e evoluir atendendo a uma determinada necessidade espiritual reencarnatória. Então aqui a gente está num vai e vem, num trânsito constante entre o plano espiritual e a Terra para o nosso progresso espiritual. Esses mundos que são transitórios, eles são mundos estéreis para a vida como nós a conhecemos, né, na superfície. Então, os espíritos que estão nesse planeta não precisam, né, de recursos materiais como nós precisamos. Então, por exemplo, nós já temos lá sondas, né, robôs lá filmando Marte para a gente, né? A gente estava tentando achar vida no planeta marciano. Impressionante a gente pensar que a gente já conseguiu pousar um robô lá que está andando pela superfície e coletando materiais, enfim, é incrível, né? Então, assim, esse, é, esse olhar que nós temos, né, para Marte, por exemplo, é um olhar de busca de vida material, né, vida como a nossa. Mas nada impede que lá seja um mundo, por exemplo, um mundo transitório, né, e que lá espíritos habitem para sua transitoriedade, ou até mesmo que lá seja um planeta onde espíritos vão permanecer. Então, é importante a gente abrir a nossa mente, né, para esses conceitos, para a gente entender que a vida espiritual é muito maior do que a gente pode sequer imaginar. E Kardec continua indagando os espíritos, né? Aí ele pergunta: os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? E os espíritos falam: a beleza, né, a natureza, ela reflete as belezas da imensidade, né, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dá o nome de belezas naturais. Então a gente olha para a Terra, a gente vê o mar, vê as nuvens, a gente vê as montanhas, a gente vê as florestas, os animais, isso tudo é muito encantador, né? A gente vê num lugar a neve é encantadora, o deserto é encantador. Então assim, nós temos muitas belezas, né, da natureza provocadas, criadas pela natureza, que realmente nos trazem reflexões muito interessantes sobre a criação, sobre Deus. Mas, para esses espíritos, né, que estão em natureza transitória, eles têm um outro tipo de beleza, né, que não está restrita à questão da beleza material. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quem não teve, dá uma procurada na internet, sobre uma fotografia de como é o céu visto de Marte, do robô que está na superfície de Marte, quando ele olha para o céu, como é que ele vê o céu. É maravilhoso, é incrível, uma imagem assim fantástica, que nem nos nossos mais sonhos viajantes a gente poderia imaginar como seria. Porque como a atmosfera de Marte ela é muito menos densa que da Terra, muito menos densa do que da Terra, então a gente consegue enxergar muito mais, né? Porque você vê, aqui na Terra a gente olha para o céu, a mesma noite a gente vê poucas estrelas, né? Tanto pela iluminação do planeta, mas também porque nós temos uma atmosfera, né, carregada de oxigênio. Tanto que durante o dia o céu é azul, né, pela quantidade de oxigênio que tem na atmosfera. Então a gente em Marte é menos denso, então a gente consegue enxergar muito mais para o universo. Então é outro tipo de beleza, né? É uma outra forma de admirar a beleza de Deus, sem necessariamente aquilo que nós chamamos aqui no nosso planeta de belezas naturais. E essa beleza já não seria tão importante para o espírito, né? Essa beleza natural, porque ele não está vivendo mais da matéria, ele está numa vida de espírito. Então, a beleza da matéria ela é boa aos olhos, mas não necessariamente olhar e falar assim: ah, vou comer vou pegar peixe aqui, eu tenho coisas para me alimentar nessa natureza, eu vou pegar madeira para construir. Não tem essa necessidade, né? Então é uma outra percepção de beleza, de necessidade, de supérfluo, de utilização de recursos, é completamente diferente da que a gente tem aqui na Terra, né? E aí Kardec segue e ele vai para a questão D, subpergunta, né, lá da 236. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles, ou seja, a Terra um dia vai ser um mundo transitório, e os espíritos colocam, né, já pertenceu durante a sua formação.
Então olha que interessante, os Espíritos estão colocando que a Terra já foi um mundo transitório antes de abrigar aqui espíritos reencarnantes com suas histórias, né? Então a Terra no passado, durante a formação, imagina, durante a formação da Terra, uma superfície completamente quente, né, sem vegetais, sem animais, uma superfície cheia de vulcões, de água fervente, né, completamente caótica, céus. Aqui tinha, era um mundo transitório, né, que servia de abrigo para espíritos em transição. Então é muito interessante a gente ver isso, né? Foge, às vezes até parece uma obra de ficção, né? Porque parece que foge um pouco ao nosso conhecimento, da realidade. Então, assim, quando a gente estuda a doutrina espírita, o nosso conhecimento ele se abre de uma maneira assim, muito especial e muito particular. Para a gente aprender coisas novas, para a gente ver, vivenciar coisas novas. É... E aí, aqui nessa última questão, que é a D, né? Na verdade, tem uma outra questão que é a E, eu acabei não colocando aqui, que é esse complemento de resposta. Kardec perguntou se sendo transitório estado semelhante mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Aí os espíritos respondem, já pertenceu. Aí Kardec pergunta a letra E, quando foi ou, né? E aí eles respondem durante a sua formação. Então, nesse estudo, a gente pode perceber, ter uma amplitude de pensamento sobre a misericórdia divina, aquilo que eu comecei falando, né? Porque a gente olha para a Terra, a gente vê um planeta de muita dor, de muito sofrimento, né? Deixa eu botar aqui tirar a imagem aqui. Então a gente olha assim para a Terra, a gente vê um mundo de muita dor, de muito sofrimento. A gente vê muitas necessidades ainda que nós temos enquanto seres materiais, né? A luta pela sobrevivência, os nossos corpos frágeis diante das intempéries do mundo, diante da agressividade humana. A gente vê as guerras, a gente vê pessoas passando fome, a gente vê doenças terríveis, né? Que trazem, que imputam ao indivíduo assim uma grande soma de dores, de sofrimento, ainda mais com a ausência da compreensão, né, da realidade da vida. A gente vê as dificuldades, as diferenças, né, de riqueza na mão das pessoas, da maneira como elas são usadas, nos abusos que são cometidos, né, na maneira como as pessoas às vezes colocam isso como prioridade e buscam sofrimento para a sua vida, né, com a desculpa de busca da riqueza. Então, assim, a gente vê tanta dificuldade no nosso planeta que quando a gente entende que isso tudo é transitório, porque nós vamos passar por tudo isso como aprendizado, vamos progredir, evoluir, não teremos mais necessidade de passar por tudo isso. Quando nós olhamos para frente, né, e vemos o que nós podemos habitar, aonde nós podemos chegar, onde nós podemos estar, eu acho que isso acende uma luz de esperança muito grande no nosso coração. E às vezes a gente se irrita, se aborrece, né, com a realidade do mundo atual, justamente pela falta de compreensão do que esse mundo significa, do que esse planeta significa. Então nós estamos na Terra por uma necessidade de aprendizado, de crescimento, de progresso. A Terra é uma grande escola para todos nós. Então, quando nós despertarmos no nosso coração a consciência verdadeira de que a Terra é uma escola e de que nós estamos aqui para o nosso aprendizado, a gente vai ser muito mais feliz. Porque a gente vai compreender que as coisas que a gente passa daqui, na verdade, são apenas transitórias. Não são o que nós realmente somos de fato, mas elas fazem parte, elas compõem quem nós somos. Então, eu já vou encerrando o estudo por aqui. Eu espero que todos vocês possam fazer as próprias reflexões, possam revisitar as questões do Livro dos Espíritos, voltar nos itens lá atrás. Se alguém quiser, deixe seu comentário embaixo, faça alguma pergunta, podendo a gente responde, né? E também que vocês encontrarem alguma falha aqui na minha fala, que vocês escrevam aí que a gente volta aqui e corrige, a gente faz algum comentário, tá bom? Então, gente, foi um prazer enorme falar sobre esse tema. Eu adoro estudar os espíritos, dá muito esclarecimento pra gente. E eu espero que todos vocês aproveitem essa oportunidade de estar encarnados na Terra e tendo acesso à doutrina espírita, né? Que infelizmente a gente tem muito poucas pessoas ainda buscando esse conhecimento. E isso é um consolo gigantesco para todos nós diante, né, do caos, das agruras que nós estamos vivendo no mundo, tá bom? Então, um grande beijo para todos, um forte abraço e o meu sincero desejo que todos sejam muito felizes, né? Estamos aqui no finalzinho do ano, não sei quando você vai ver essa palestra, mas já estamos no final de 2025. Então,
um Feliz Natal para todos, um ótimo Ano Novo. Que Jesus possa renascer no coração de cada um, não só nesse período de Natal, mas durante todos os dias do ano. Um beijo grande, um forte abraço para todos e até o próximo estudo. Tchau, tchau.